Saudamos os nossos amigos e irmãos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos mais uma vez a este canal. O vídeo de hoje é um complemento do tema começado no vídeo anterior. Antes de nós começarmos a comentar esse tema tão importante e assim conclusivo da história da Terra, nós vamos fazer uma oração rogando a Deus auxílio, ok? Oremos. Senhor Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de mais uma vez de ter também manifestado no nosso coração o desejo de compartilhar a Tua Palavra. Rogamos ao Senhor auxílio por intermédio do Espírito Santo. Te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, antes de nós irmos para propriamente dito para o assunto, nós vamos recapitular alguns textos bíblicos nas quais nós já vimos nos vídeos anteriores, no último e no penúltimo vídeo. Então, nós vimos lá que quando Jesus voltar, o que iria acontecer. Então, nós vimos lá em João 5, 28 e 29, lá fala que todos os mortos, todas as pessoas que morrerem, um dia elas vão ressuscitar. Um grupo vai fazer parte de uma ressurreição, no caso a ressurreição dos salvos, e o outro grupo vai fazer parte da ressurreição das pessoas que não forem salvas. Nós vimos também que no livro de Atos, capítulo 24 e o verso 15, lá diz que também que há a ressurreição de justos e de injustos. Nós vimos também no livro de Lucas, capítulo 14, verso 14, que a recompensa dos salvos serão dadas, no caso dos mortos, serão dados na ressurreição dos justos. Nós também vimos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 16, que quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar primeiramente os salvos mortos, ok? Nós vimos também no capítulo 20, versos 5 e 6, que o restante dos mortos não ressuscitarão. E nós vimos também no verso 6 do capítulo 20 de Apocalipse, que é feliz ou bem-aventurado os que têm parte na primeira ressurreição. Então, na sequência, nós vimos em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 17, que os que estiverem vivos serão transformados. Então, juntamente com os salvos vivos ressuscitados e os vivos transformados, ambos vão subir nas nuvens a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Nós vimos também que o restante das pessoas que não forem salvos por ocasião da volta de Jesus, eles serão mortos, até pela presença gloriosa de Jesus. Todos eles vão morrer com a presença e com o sopro da boca de Jesus. Ok? Nós vimos também que em Jeremias, capítulo 25, verso 33, que os mortos daquele dia, ou seja, no dia da volta de Jesus, eles vão estar espalhados por toda a terra. Nós vimos também em Jeremias 4, 23 a 26, e nesse texto é descrito a situação da terra, como a terra vai ficar, o estado que a terra vai ficar após a volta de Jesus. Nós vimos também no capítulo 20 de Apocalipse,
do verso 1 ao verso 3, que quando Jesus voltar, em consequência de que não vai ficar pessoas vivas, né? Pois os salvos foram levados para o céu, e a terra ficará sem nenhuma pessoa viva. Nós vimos no capítulo 20, verso 1 a 3, que Satanás vai ser preso por 1000 anos, numa prisão circunstancial, porque ele não terá a quem tentar, a quem enganar, então ele vai ficar preso circunstancialmente. Nós já vimos no vídeo anterior. Nós vimos também algumas questões assim que ficaram dúvidas, que muitos profetas, muitas pessoas demonstraram dúvidas e incertezas quanto a algumas coisas que ocorrem no mundo. No caso, no capítulo 8, verso 13 e o verso 14, nós vimos lá que houve uma pergunta, né? Houve um questionamento sobre os efeitos do chifre pequeno, que ele estava fazendo intercessão humana aqui na terra, estava afetando a intercessão de Jesus no céu. E nós vimos no verso 14, no verso 13 é feita uma pergunta: até quando, Senhor? Até quando essas coisas vão ocorrer? E nós vimos no verso 14 desse mesmo capítulo que é dito: até 2300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. Ou seja, a purificação do santuário significa um julgamento, ou seja, em um julgamento seriam esclarecidas, ou seja, e seriam resolvidas essas questões. E nós vimos por último, lá no livro de Abacuque, nós vimos algumas perguntas bastante intrigantes feitas pelo profeta a Deus no capítulo 1, e nós vimos no capítulo 2 que o profeta se colocar numa posição de que ele disse para Deus, até assim, pode ser considerado não sei descrever exatamente assim, porque ele fez os últimos questionamentos e ele se colocou numa posição: Senhor Deus, eu vou esperar. E Deus proporcionou nos versos seguintes dos primeiros versos do capítulo 2, 1 a 4, Deus mandou que o profeta escrevesse em tábuas, registrasse, para que todas as pessoas pudessem ver. E aí termina, então, essa parte que nós já vimos nos vídeos anteriores. E hoje, agora, neste momento, nós vamos ler uma série de textos que eu considero textos dos testemunhos, que eu considero, eu posso dizer assim, que são textos explicativos. Os próprios textos vão esclarecer bem essa questão. Então, nesse vídeo, os temas, o conteúdo dos textos que virão agora, amigos e irmãos, eles descrevem o final da história da Terra. E várias vezes foi mencionado sobre porquês, sobre muitas incertezas, porque o caos que vive o mundo e que vai ficar em decorrência da volta de Jesus. Então, esses textos, eles esclarecem, eles nos trazem clareza com relação à maneira do porquê todo esse tempo para Deus resolver essas questões. Nós vamos ver por quê. Então nós vamos começar aqui a ler uma série de textos, ok? Então o primeiro texto que nós vamos ler está no Grande Conflito, na página 712. Grande Conflito, página 712, está aqui, perdão. Grande Conflito, 712. Olha o que diz. Diz assim: agora, conforme comentado, quando Jesus voltar, levar os salvos para o céu e os outros ficarem mortos, Satanás fica preso, e nós vimos lá nos textos
por 1000 anos, para que não mais enganassem as nações. Agora nós vamos ver esse período de 1000 anos, o que acontece, ok? No caso, no céu. Eu vou ler aqui, Grande Conflito, página 712, e eu vou citar também o capítulo 41, ok? Para ficar fácil para vocês poderem ler. Diz assim: durante os 1000 anos, entre a primeira e a segunda ressurreição, ocorre o julgamento dos ímpios. O apóstolo São Paulo indica esse juízo como um acontecimento a seguir-se ao segundo advento. E aqui vem um texto de 1 Coríntios, capítulo 4, verso 5. Então, Paulo contextualiza esse verso da Bíblia com este julgamento. E o texto da Bíblia diz assim: nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, a qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração, ok? Então, durante os 1000 anos, entre a primeira e a segunda ressurreição, porque nós vimos lá sobre a primeira ressurreição. A segunda ressurreição, ela só vai ocorrer quando terminar estes 1000 anos, ok? Nós vamos ler agora um texto da Bíblia relativo às coisas deste mundo, que nós muitas vezes ocorrem muitas coisas e nós não vemos assim, nós não sabemos o porquê daquilo, mas nós sabemos que Deus sabe e Deus vê tudo. Então, no livro de Lucas, no capítulo 8, verso 17, veja o que diz aqui. Vamos ler. Lucas 8, 17. Diz assim: nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido, que não venha a ser conhecido e revelado. Então, aos olhos de Deus, nada passa desapercebido. Tudo que ocorre, desde o céu, a expulsão de Satanás, e ele veio parar na terra, tudo que ocorre aqui na terra, tudo é anotado, são registrados em livros, ok? Ok, amigos e irmãos? Então, agora nós vamos ler mais um texto. Deixa eu achar aqui. Review and Herald, 8/3/1906, que diz assim. Agora começa os textos bem mais explicativos. Eu aconselho o amigo e irmão para que possa ouvir bem esses textos, porque eles são bem esclarecedores. Diz assim: Deus colocará todo ato na balança. Que cena será essa? Que impressões serão causadas com respeito ao santo caráter de Deus e a terrível enormidade do pecado, quando o julgamento baseado na lei for realizado na presença de todos os mundos. Esse julgamento, amigos e irmãos, não é o julgamento que antecede a volta de Jesus relativo aos salvos. Nós vamos ver que é um julgamento relativo às pessoas que não forem salvas, ok? Então, diante da mente do pecador impenitente, se abrirão todos os pecados que ele cometeu, e ele verá e compreenderá a totalidade do pecado e sua própria culpa. Quando os vencedores leais forem coroados,
Deus quer que estejam presentes todos os que transgrediram sua lei e quebraram a aliança com ele. Nenhum dos justos estará ausente. Então os justos vão estar ausentes, os justos vão estar presentes nesse julgamento. Aquele que, diz assim, ó, eles veem no juiz Cristo Jesus, aquele que todo pecador crucificou. O Filho do Homem virá em sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. O Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Manuscrito, página 77, profetizado no ano de 1906. Muito bem, nós vimos aqui um julgamento diferente do julgamento dos salvos. Um julgamento que ocorre relativo aos que não foram salvos, porém na presença dos salvos, ok? Os não salvos não estão nesse momento, ok, amigos e irmãos? Agora, nós vamos ler Apocalipse, capítulo 20, verso 11 até o verso 13. Agora, os textos da Bíblia relativo a este julgamento, Apocalipse 20, 11 a 13, diz assim: Então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Muito bem, nós vimos aqui que esse texto é bastante claro com relação a um julgamento. Esse texto ele também é aplicado com relação ao julgamento, porque os salvos também passam por um julgamento, ok? Então ele é usado tanto para o julgamento dos salvos, como é usado para o julgamento dos não salvos. No contexto do capítulo 20, que eu acabei de ler, nós estamos lidando aqui especificamente com o julgamento das pessoas que não foram salvos, que ocorre durante o 1000 anos. Explicando, quando Jesus voltar, ele vai levar os salvos para o céu, os não salvos ficarão mortos na terra, e durante esse período de 1000 anos lá no céu, os salvos estarão consultando os livros e participando de um julgamento relativo às pessoas que não foram salvas. Então, continuando aqui, nós vamos ler agora, deixe-me ver aqui, Grande Conflito. O livro Grande Conflito, na página 721. Agora, Grande Conflito 721. Isso mesmo, diz assim: o mundo ímpio todo acha-se em julgamento perante o tribunal de Deus, acusado de alta traição contra o governo do céu. Ninguém há para pleitear sua causa. Estão sem desculpa, e a sentença de morte eterna é pronunciada
contra eles. Então nós sabemos que os salvos terão advogado, terão um intercessor, um mediador. Os salvos não têm. Ok? Agora nós vamos ler neste mesmo livro, na página 723, todos textos em sequência. 723, diz assim: todas as questões sobre a verdade e o erro no prolongado conflito foram agora esclarecidos. Os resultados da rebelião, os frutos de se porem de parte os estatutos divinos, foram patenteados à vista de todos os seres criados. Os resultados do governo de Satanás, em contraste com o de Deus, foram apresentados a todo o universo. As próprias obras de Satanás o condenaram. A sabedoria de Deus, sua justiça e bondade acham-se plenamente reivindicadas. Que momento tremendo, amigos e irmãos. Ok? Vai ser dadas muitas explicações, ok? Lá no céu, durante os 1000 anos. Agora nós vamos voltar no grande conflito, na página 712, grande conflito 712, que diz assim: grande conflito 712. Diz assim: Daniel declara que quando veio o ancião de dias, foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. Daniel 7, 22. O texto está nos dizendo que o julgamento, no caso especificamente aqui, será dado aos santos do Altíssimo. Ou seja, os santos do Altíssimo ou os salvos vão participar do juízo das pessoas que não foram salvas. Continuando aqui, diz assim: deixa eu achar aqui. Em união com Cristo, os salvos julgam os ímpios, comparando seus atos com o código, a escritura sagrada, e decidindo cada caso segundo as ações praticadas no corpo. Então é determinada a parte que os ímpios devem sofrer, segundo suas obras, e registrada em frente do seu nome no livro da morte. Livro da morte, livro da vida dos salvos, livro da morte das pessoas que não forem salvas, ok? Então nós vamos ver agora um texto relativo a duas questões muito interessantes que às vezes, muitos de nós, irmãos, muitas pessoas não sabem. Muitas pessoas pensam que a morte ou o sacrifício expiatório de Jesus foi só para a nossa salvação. Nós vamos ver que tem uma questão muito ainda superior a esta. Veja o que diz aqui, ó. Patriarcas e Profetas, página 67, diz assim. Patriarcas e Profetas, 67. Mas o plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e profundo do que a salvação do homem. Não foi para isto apenas que Cristo veio à Terra. Não foi simplesmente para que os habitantes deste pequeno mundo pudessem considerar a lei de Deus como devia ela ser considerada. Agora, amigos e irmãos, prestem atenção nesta parte. Mas foi para reivindicar o caráter de Deus perante o universo. Duas coisas importantes
nas quais valeu o sacrifício de Jesus para salvar, para nos salvar e para reivindicar perante todo o universo o caráter de Deus, porque Deus, desde quando Satanás habitava no céu, que ele levantou muitas acusações contra Deus. Então, este é o momento em que estas acusações estão sendo esclarecidas perante todo o universo. Desta forma, Deus vai estar proporcionando um antídoto contra todo o pecado. Ok, amigos e irmãos? Por isso que eu disse que esses textos, eles são explicativos. Ok? Agora nós vamos ler no Desejado de Todas as Nações. Desejado de Todas as Nações. Deixa eu achar aqui. Desejado de Todas as Nações. Página 758. Veja o que diz. Desejado de Todas as Nações, 758. Era desígnio divino colocar as coisas numa base de segurança eterna. Então, por isso que Deus esperou, para que Satanás manifestasse as suas obras, para que fosse vista perante o universo. Deus é sábio, Deus é tremendamente sábio e sabe como resolver as coisas e no tempo certo. Então o texto está nos dizendo que é para segurança eterna, sendo decidido nos conselhos celestiais que se concedesse tempo a Satanás para desenvolver os seus princípios, ok? Para que Satanás pudesse desenvolver seus princípios, o fundamento de seu sistema de governo. Satanás sempre teve, desde o céu, estabelecer um tipo de governo, porque não concordava com o tipo de governo de Deus. Vamos continuar aqui. Deu-se tempo para que os princípios de Satanás operassem a fim de serem vistos pelo universo celestial. Então, esses textos são explicativos, ok? Nós vamos ler agora, Desejado, na página 26. Desejado de Todas as Nações, página 26. Diz assim: por meio da obra redentora de Cristo, o governo de Deus fica justificado. O Onipotente é dado a conhecer como Deus de amor. As acusações de Satanás são refutadas e revelado o seu caráter. A rebelião não se levantará segunda vez. O pecado jamais poderá entrar novamente no universo. Todos estarão por todos os séculos garantidos contra a apostasia. Que forma de governo Deus tem, amigos e irmãos. Que segurança, que isso é tão maravilhoso para conosco, porque demonstra que Deus é justo, que Deus é coerente, que Deus é preciso, de que Ele faz as coisas certas no tempo certo, amigo e irmão. Nós vamos continuar essa leitura dos textos, nos aproximando para o final. Agora nós vamos para o grande conflito novamente. Esses dois capítulos que eu estou usando do grande conflito, ele faz parte do final da história da Terra. Grande conflito 715. Diz assim: ao fim dos 1000 anos, Cristo volta novamente à Terra. É acompanhado pelo exército dos remidos e seguido por um cortejo de anjos, descendo com grande majestade.
ordena aos ímpios mortos que ressuscitem para receber a condenação. Surgem estes como um grande exército, inumerável como a areia do mar. Veja como esses textos estão nos trazendo clareza. Nós vimos que os salvos participarão da primeira ressurreição. Os mortos não salvos vão aguardar por 1000 anos. Nós vimos nesses textos, que quando terminar os 1000 anos, o que vai acontecer com eles, ok? Então nós vamos continuar agora, ainda no grande conflito. Diz assim, 715. Os ímpios saem da sepultura, tais quais a ela baixaram, com a mesma inimizade contra Cristo, e com o mesmo espírito de rebelião. Então, os salvos quando ressuscitam, eles ressuscitam transformados. Aqui, as pessoas que não forem salvas, da mesma forma como elas morreram, elas ressuscitam. Elas não tiveram seus pecados apagados dos livros do céu. Então, quando elas ressuscitam da mesma forma rebelde, como elas morreram por ocasião da volta de Jesus. Ok? Agora, nós vamos ler um texto do livro de Zacarias. Zacarias, ok? Do livro de Zacarias, do capítulo 14, ok? Deixa eu achar aqui, Zacarias 14, que vai descrever uma situação muito interessante com relação à Nova Jerusalém. Diz assim, Zacarias 14, verso 5, depois o verso 4. Vou usar a parte final do verso que diz assim: então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos com ele. No caso aqui, agora no fim dos 1000 anos, porque Jesus já veio, já levou os salvos. Agora o texto está nos dizendo que Jesus vem com os santos, ok? Com todos os santos com ele. No verso 4 desse mesmo capítulo, Zacarias 14, verso 5 e o verso 4, diz assim: naquele dia, então, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras será fendido no meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então, quando Jesus voltar, ele vai descer sobre os Montes das Oliveiras com os salvos, ok? Nós vamos ver o que vai ocorrer na sequência. Voltando para o livro Grande Conflito. Grande Conflito, 715. Olha o que diz, olha que interessante, esses textos são explicativos, amigos e irmãos, leiam bastante esses textos, eles são muito importantes para a nossa vida espiritual hoje, para a nossa vida espiritual. Por quê? Porque eles revelam o que vai ocorrer no futuro com os salvos e com os não salvos. E nós queremos, nós almejamos, nós sonhamos, nós nos esforçamos por queremos fazer parte do grupo dos salvos, porque muitos vão perder a salvação. Satanás vai roubar a salvação, vai tirar a coroa de muitos. Oxalá que não seja a minha e nem a sua. Veja o que diz: Cristo desce sobre o Monte das Oliveiras, donde depois de sua ressurreição ascendeu, onde anjos repetiram a promessa de sua volta. Então, no texto anterior nós lemos que Jesus vai vir nas nuvens, e ele vai com os santos, e aqui disse que ele desce sobre o Monte das Oliveiras, o mesmo lugar que ascendeu ao céu, quando ele morreu, ressuscitou, lembra? Ok? Então nós vamos ler agora a página do mesmo livro, a página 716. Grande Conflito, capítulo 42, página 715, agora a página 716,
Veja o que diz: descendo do céu a nova Jerusalém, em seu deslumbrante resplendor, repousa sobre o lugar purificado e preparado para recebê-la. E Cristo, com seu povo e os santos, entram na santa cidade. Olha que interessante esse texto, meus amigos e irmãos. Vamos ler agora uma parte intrigante, uma parte tremenda agora, que vai ser lida. Diz assim: agora Satanás se prepara para a última e grande luta pela supremacia. Enquanto despojado de seu poder, Satanás, durante os 1000 anos, vai ser despojado do seu poder, conforme nós já vimos no vídeo anterior. Lendo de novo: enquanto despojado de seu poder e separado de sua obra de engano, o príncipe do mal se acha infeliz e abatido. Mas sendo ressuscitados os ímpios mortos, e vendo ele as vastas multidão a seu lado, revivem-lhe as esperanças e decide-se a não render-se no grande conflito. Arregimentará sob sua bandeira todos os exércitos dos perdidos e por meio deles se esforçará para executar seus planos. Os ímpios são cativos de Satanás. Rejeitando a Cristo, aceitaram o governo do chefe rebelde, estão prontos para receber suas sugestões e executar-lhes as ordens. Contudo, fiel à sua astúcia original, ele não se conhece como Satanás. Pretende ser o príncipe que é o legítimo dono do mundo e cuja herança foi dele ilicitamente extorquida. Veja que Satanás não muda, ele continua com o mesmo estado de rebeldia, ele não se reconhece como Satanás. Representa-se a si mesmo ante seus súditos iludidos como um redentor, assegurando-lhes que seu poder os tirou da sepultura e que ele está prestes a resgatá-los da mais cruel tirania. Havendo sido removido à presença de Cristo, Satanás opera maravilhas para apoiar suas pretensões. Faz do fraco forte e todos aspira com o seu próprio espírito e energia. Propõe-se guiá-los contra o acampamento dos santos e tomar posse da cidade de Deus com diabólica exultação. Aponta para os incontáveis milhões que ressuscitaram dos mortos e declara que, como seu guia, é muito capaz de tomar a cidade, reavendo seu trono e reino. Meu amigo e irmão, Satanás enganou as pessoas que não foram salvos. Neste momento, ele não se reconhece como Satanás. Quando as pessoas não salvas ressuscitar, ele vai dizer para elas que foi o seu poder que ressuscitou a elas. Ok? E elas são convencidas disto, e Satanás forma um grande exército. Então nós vamos ver agora isso aqui na própria Bíblia. Na própria Bíblia, a palavra de Deus, ela vai complementar, ou melhor dizendo, ampliar a nossa compreensão desse texto que eu acabei de ler. Apocalipse 20, versos 7 a 10. Nós lemos lá, na primeira parte do capítulo 20, ok?
que fala que o restante dos mortos não reviveram até que se completasse 1000 anos. Nós vimos que é bem-aventurado aquele que faz parte na primeira ressurreição. Nós vimos que o restante dos mortos não reviveram até que se completassem 1000 anos. Nós vimos que quando completa 1000 anos, esse restante dos mortos ressuscita, como fazendo parte da segunda ressurreição. Que, ok, amigos e irmãos? Então, a primeira ressurreição dos salvos. Segunda ressurreição, que ocorre depois dos 1000 anos, ressurreição das pessoas que não foram salvas. Apocalipse 20, agora, é a continuação. Então, o capítulo 20, do verso 1 até o 6, fala dos 1000 anos, né? Do ocorrendo, o tempo relativo aos 1000 anos. Quando chega no verso 7 do mesmo capítulo, fala que Satanás, quando completa 1000 anos, eu vou ler para os amigos e irmãos ver como os textos são combinados. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-los para a batalha. Subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu fogo do céu e os consumiu. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo com enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Então, quando completarem os 1000 anos, Satanás vai enganar novamente as pessoas que já foram enganadas no passado. Agora, elas morrem por ocasião da volta de Jesus, pelo resplendor da glória de Jesus. Agora, depois de 1000 anos, Jesus volta à terra, depois, lá no céu, ter passado por exame, ter julgado todas essas pessoas que não foram salvas. Agora Jesus volta, ressuscita elas. Satanás disse que foi ele que ressuscitou e arregimenta essas almas enganadas, novamente enganadas, e forma aqui um grande exército para querer invadir a Nova Jerusalém, para tomar a Nova Jerusalém, que é o lugar de habitação de Deus, que é onde tem o trono de Deus, ou seja, o céu que vai descer até a terra no final do 1000 anos. Que evento, que acontecimento extraordinário! Vamos terminar agora o estudo com alguns textos do Grande Conflito. Grande Conflito 725. Diz assim: de Deus desce fogo do céu. Ou seja, quando Satanás enganar novamente todas as pessoas que não foram salvas, a Bíblia diz que eles serão como a areia do mar, incontável. Então eles vão arregimentar para formar, para tomar a Nova Jerusalém. E os salvos, eles estão todos dentro de um quadrado grande, que nós vamos ver no próximo vídeo, um quadrado grande que é a Nova Jerusalém. Ok? Vão estar dentro desse quadrado e Satanás e os seus enganados vão estar em volta e vão cercar o acampamento dos santos, conforme o texto da Bíblia nos diz. Aqui o texto está nos dizendo que nesta mesma hora, diz assim, ó, de Deus desce fogo do céu. A superfície da terra parece uma massa fendida, um vasto e fervente lago de fogo. Esses textos são bem claros, esclarecedores, amigos e irmãos, que quando Satanás querer invadir a Nova Jerusalém, o céu ou o lugar dos salvos, juntamente com Jesus, aí vai descer fogo do céu. E esse fogo, ele vai abranger só em volta do quadrado, ou seja, em volta, no caso na terra, esse quadrado, na Nova Jerusalém do céu, esse fogo, ele não atinge esse quadrado, ok, amigos e irmãos? Então nós vamos ler agora, nessa mesma página, Grande Conflito,
capítulo 42, página 725, diz assim: alguns são destruídos em um momento, enquanto outros sofrem muitos dias. Todos são punidos segundo suas ações, tendo sido os pecados dos justos transferidos para Satanás. Então, todas as pessoas que forem salvas em um processo de julgamento lá no céu, Jesus, quando ele terminar a obra de intercessão, ele vai confessar os pecados de todos os salvos sobre Satanás, e ele vai pagar a penalidade dos pecados dos salvos. Ok, amigos e irmãos? Diz assim: alguns são destruídos em um momento, enquanto outros sofrem muitos dias. Todos são punidos segundo as ações. Tendo sido os pecados dos justos transferidos para Satanás, tem ele de sofrer não somente pela sua própria rebelião, mas por todos os pecados que fez o povo de Deus cometer. Muito interessante. E aí eu vou concluir com esse último texto. Agora página 726, que diz assim: vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Olha que interessante, um novo céu e uma nova terra, amigos e irmãos. O fogo que consome os ímpios purifica a terra. Todo vestígio de maldição é removido. Nenhum inferno a arder eternamente conservará perante os resgatados as terríveis consequências do pecado. Então, amigos e irmãos, nós vimos neste vídeo como que Deus está resolvendo toda a questão do pecado. Então, nós vimos também em outros vídeos deste canal, nós fizemos uma série em sequência, nós vimos que fizemos lá um vislumbre desde os dias de Adão, e agora nós estamos nos últimos capítulos do livro de Apocalipse, onde se consuma toda a história da terra, envolvendo salvos e perdidos, envolvendo o próprio Satanás, que uma vez ele pecou lá no céu, mas Deus apenas o expulsou de lá, porque era necessário dar-se tempo a ele, conforme nós vimos nos textos, ok? Então agora chegou o tempo dele e todos os que ele conseguiu enganar. Amigos e irmãos, e desejoso eu estou que esses textos, que esses assuntos aqui expostos, seja importante para a sua vida espiritual hoje, como para mim, para a minha família, ok? Então, no próximo vídeo, nós estaremos falando sobre esta última questão, do último texto que foi lido aqui, que é sobre o novo céu e uma nova terra. Amigos e irmãos, que assunto importante, que assunto intrigante, meu amigo e irmão. Esse assunto me comove muito. Por um lado, me deixa muito feliz com relação às pessoas que vão ser salvas. Por outro lado, eu fico muito triste em saber que um número de pessoas como a areia do mar não vão ser salvas. Mas elas não vão ser salvas porque não quiseram, porque o céu fez todo o esforço necessário para que todas as pessoas fossem salvas. Mas como Deus é o Deus do livre-arbítrio, e até entendo que o maior direito outorgado por Deus para o ser humano é a liberdade de escolha. Liberdade de escolha esta que envolve um risco, ok? Como envolveu o risco que Deus teve com relação a Adão, o risco que Deus correu com relação ao próprio Jesus, vindo em natureza humana, correndo o risco, ok, amigos e irmãos?
Que Deus nos abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, meus queridos e amados irmãos.